Olá, hoje eu estou aqui para tomar um café com uma pessoa muito interessante. Veja, ele cursou até o segundo período de biologia. É graduado em Direito pela Unicap desde 1999. Ele também foi comerciante em Nazaré. Tem 2 filhos, casado há 42 anos, 6 netos. Eu estou falando do doutor Edmilson Barbosa da Silva Filho. Bom, pessoal, instado por Dona Angelina a me manifestar sobre a minha trajetória, eu tenho que dizer a vocês que eu desde muito cedo trabalhei. Meu pai era comerciante e eu ajudava no comércio dele. Sem nenhum demérito, eu fazia entrega de pães com um balaiozinho na cabeça. Isso nunca me diminuiu em nada. E até hoje, graças a Deus, ensinei meus filhos a serem trabalhadores e a respeitarem as pessoas, e a gente vive ordeiramente e tranquilamente nessa cidade que eu abracei como minha. Por aqui passei em 1970, quando cursei da 5ª à 7ª série, na admissão, naquela época era admissão, 5ª, 6ª e 7ª série no Colégio Salesiano de Carpina. Por aqui fiz grandes amigos e grandes colegas, sempre com respeito e consideração por todos e eles por mim. Quando terminei minha graduação em Direito, em 1999, eu trabalhava num grande escritório em Recife. Mas eu queria o meu espaço, queria a minha casa. E abri mão de um emprego confortável para me lançar aqui em Carpina sozinho. Contactei determinado amigo para abrir o escritório comigo, que tinha um nome pomposo, e ele aceitou. No entanto, ele queria que eu trabalhasse e fizesse tudo só para usar o nome dele. E eu recusei, dizendo a ele que abriria o meu da Silva aqui e tinha certeza que eu ia conseguir o meu espaço. Não foi fácil, estou aqui há 25 anos, no mesmo local, e aqui também criei meus filhos, eduquei-os, hoje os 2 são advogados, um trabalha comigo, a outra não, mas nós fomos abraçados pelas pessoas em Carpina, onde fizemos grandes amigos e clientes, porque sempre agimos dentro da ética e do respeito aos colegas e às partes processuais. Conversava com a Angelina aqui, que por aqui passaram grandes juízes. Dentre eles eu posso citar o Dr. José Anchieta, que tinha a sensibilidade e a preocupação de procurar saber das pessoas que estavam na fila da assistência judiciária se precisavam de alguma coisa. E sempre me pedia para auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas. Nunca me neguei e acho que a gente consegue galgar degraus na escalada evolutiva, no conceito das pessoas, quando a gente abraça a causa do mais humilde. Aquele que não pode lhe trazer um benefício pecuniário, mas pode lhe trazer uma satisfação pessoal. No início do meu trabalho aqui, eu frequentava o Centro Espírita Amor e Caridade e participei muitas vezes de campanha do quilo, onde era indagado quando batia na porta das pessoas: mas doutor, o senhor pedindo? É muito fácil pedir para Jesus. Então eu nunca me neguei a fazer esse trabalho. Por questões outras, me afastei do trabalho e continuamos em outras searas.
Mas a gente tem lições. Um determinado dia, a secretária anuncia que tem um senhor para falar comigo. Ele ingressou na sala, eu cumprimentei, e ele me relatou a situação dele, que tinha sido chefe da estação de trem de Carpina, que tinha um salário de, hoje, aproximadamente R$ 5.000, e estava recebendo apenas R$ 1.000 e morava de favor nos fundos da casa de uma irmã. Eu tomei ciência do processo dele, corria na comarca de Itabaiana, na Paraíba, e disse a ele que podia ajudá-lo. E ele ficou de retornar aqui. Ao final da nossa conversa, depois de umas 2 horas, ele me disse: eu posso lhe dizer uma coisa? Pode. Se o senhor não tivesse me atendido, eu ia me suicidar hoje. Porque na situação que eu me encontro, eu não vejo saída para mim. E eu disse: nunca pense nisso. Não dê esse espaço a irmãozinhos necessitados que se apoderaram do senhor. O senhor, quando precisar conversar, pode vir aqui que eu lhe recebo. Mas eu não posso pagar, não tem problema. Quando eu vim abrir esse escritório, um amigo espiritual me disse: abra, você vai ter clientes da classe A à classe Z. E não se preocupe com aqueles que não podem pagar, porque aqueles que podem pagar vão suprir a necessidade daqueles que não podem. E assim eu fiz. E o faço até hoje. São 25 anos de trajetória, eu já estou cansado, querendo passar o bastão para outros, e tenho orgulho em dizer que 70% dos advogados militantes em Carpina hoje passaram por aqui como estagiários e colaboradores. E me sinto feliz quando encontro essas pessoas no trabalho do dia a dia, e sou reconhecido como a pessoa que ajudou. Não que isso me envaideça, mas me dá a chance de dizer a Deus que eu não fiz tudo apenas por dinheiro. Eu também ajudei pessoas. Me sinto orgulhoso disso. Olha, que entrevista interessante, hein? Doutor Edmilson, como é que o senhor enxerga a relação entre a justiça e os valores humanos na sua trajetória como advogado? Angelina, hoje a gente se depara com a situação no Brasil que a gente nunca viu, nunca vislumbrou. O descumprimento da Constituição é diário. Então, não temos mais juízes humanistas. Não temos mais juízes preocupados com o povo. Cada um se preocupa apenas consigo mesmo. Isso eu posso dizer de cátedra, porque eu conheço muita gente. E, assim, fico chateado com essa situação, quando você leva determinada causa adiante e diz ao juiz: doutor, você é uma pessoa necessitada. E ele exige 1001 coisas que a gente às vezes nem pode cumprir, mas ele exige para se livrar daquele processo. Isso deixa a gente chateado, deixa a gente preocupado com o futuro, porque o futuro de ontem é hoje, né? E a gente trabalhou muito para chegar aqui, e a gente sabe que trabalhou muito ajudando pessoas também, facilitando a vida de pessoas. Aqueles que pagaram, aqueles que não podiam pagar. Não sabe, quem nunca passou por isso, a necessidade que uma pessoa tem de receber R$ 200, que para muitos pode ser apenas uma cerveja que ele toma em determinado lugar, mas existem pessoas que com R$ 200 alimentam a família. Então eu já levei a conhecimento de um juiz um pedido de alvará de um cidadão que a esposa havia falecido e ele havia deixado no banco o último recebimento de aposentadoria, e era aproximadamente esse valor. E ele implorava para que a justiça autorizasse ele a receber. Eu fiz o pedido de alvará, o juiz determinou que o Ministério Público se manifestasse, eu fui ao promotor, pedi a ele que agilizasse, porque para a gente não significava nada.
mas para aquela pessoa era a sobrevivência dele. E no dia seguinte, o promotor despachou e eu fui ao juiz exigindo dele que ele analisasse o processo e, consequentemente, concedesse a retirada do alvará, para que o rapaz pudesse receber. Inclusive, esse cidadão era cadeirante. E, graças a Deus, ele concordou comigo e atendeu o pedido, determinando que fosse expedido o alvará para aquela criatura receber aquele valor. Um dia eu encontrei esse senhor na rua e ele chorando disse a mim: doutor, muito obrigado, naquela semana eu não tinha o que comer. Eu fui apenas um instrumento. Eu tenho certeza que quem trouxe aquela pessoa aqui no meu escritório foi Deus. Não tenho dúvida disso, porque Deus age de todas as formas para nos mostrar que Ele existe e que Ele trabalha incessantemente pela melhoria do gênero humano. Infelizmente, nós, na nossa ignorância, posso dizer assim, não alcançamos esses desígnios, não alcançamos essa entrega que Deus faz e que nos facilita para que a gente consiga galgar degraus na escala evolutiva. Porque a vida é uma evolução. Ninguém vem para aqui para estacionar. Pode até estacionar se quiser, mas jamais vai evoluir. Você aqui só tende a evoluir e depende única e exclusivamente de você. Não conto às vezes que no meu exercício de trabalho, meu sacerdócio, eu fui ameaçado. E chegavam aqui os estagiários, chegavam aqui os advogados: rapaz, tome muito cuidado. Eu nunca tive medo, nunca tive receio. Por quê? Porque eu nunca fiz nada de errado. Eu estava defendendo uma pessoa que precisava. Quem devia estar incomodado era aquela pessoa que eu estava atacando, porque ele sabia os compromissos que ele tinha com aquela outra pessoa. Então eu nunca fui de me amedrontar. Litiguei em processos importantes em Carpina, trabalhei com grandes juízes, grandes julgadores, e Carpina se ressente hoje de ter uma justiça mais ativa, mais cuidadosa. Talvez com a conjuntura que o Tribunal de Justiça de Pernambuco criou, isso tenha causado esse distanciamento de juízes do povo. Porque o juiz é um agente do Estado, representa o Estado e representa a justiça que o Estado tem a obrigação de praticar. Infelizmente, algumas pessoas se envaidecem com o cargo, com a posição que ocupam. Isso não é natural, isso não é normal. Mas é o que acontece na maioria das vezes. Aquele que é popular, aquele que é reconhecido nas ruas e cumprimentado, é taxado pelos demais como populista ou que tem interesses políticos. Eu nunca tive interesse político em lugar nenhum. A minha única política é a política de classe. Essa eu sou assíduo e defensor. Incompreendido, porque não abro mão dos meus princípios por nada nem por ninguém. Essa minha trajetória me foi ofertada por Deus, eu tenho certeza disso, e eu quero voltar para a espiritualidade sem mais débitos que eu já tive em minhas outras encarnações. Luto todos os dias para ser melhor. É uma obrigação que cada um de nós temos. Se eu não conseguir, eu falhei na minha missão. Muito bem. A espiritualidade, ela ocupa que lugar na sua vida e como ela dialoga com sua atuação no direito? Desde muito jovem, nós somos espíritas lá na minha casa. Meu pai e minha mãe sempre foram criados, não. Depois de adultos, depois de casados, eles foram seguir a orientação espírita. E nos levaram a tiracolo. Quando casei,
A minha esposa era católica, praticante, mas ao chegar na casa dos meus pais, ela sentiu a vibração e a egrégora que se formava quando nós fazíamos as reuniões de evangelho no lar e aderiu ao espiritismo também, estando nele até essa data. Inclusive já atuante em vários centros daqui de Recife e de outras localidades. Mas a espiritualidade me dá todos os dias uma lição. Um dia eu estava aqui nessa sala orando a Deus porque eu tinha uns compromissos que eu precisava saldar e não tinha um recurso. E a secretária era um dia de sexta-feira, um dia que geralmente a gente se desfaz do trabalho logo cedo, e a secretária me interfonou dizendo que havia um cliente para atender. Eu já estava assim, sabe, chateado com a situação que eu estava enfrentando. Aí eu disse, deixa entrar, venha. E o cidadão sentou aqui na minha frente, me apresentou um caso, eu li, eu disse, eu faço o seu processo. E quanto é seus honorários? Eu disse X. Ele não me perguntou se eu faria por menos X. Meteu a mão no bolso, tirou um pacote de dinheiro e me entregou o que eu havia cobrado dele. Me dizendo o seguinte, falta R$1.000. Um exemplo. Eu posso trazer segunda-feira, eu me emociono com isso, porque nessa hora eu baixei a cabeça, disse a ele que ele podia, ele saiu, e eu aqui agradeci a Deus a lição que ele havia me dado, de que eu não estava sozinho, que ele estava comigo do meu lado e ia me ajudar. E eu consegui passar aquele dia, saldar aquele compromisso que me afligia, e foi uma experiência assim, muito próxima com Deus. Ele mostrou que efetivamente estava ao lado e atento às minhas dificuldades também, como a de todos nós. Isso é a espiritualidade no dia a dia. Lá em casa, a gente convive com a espiritualidade como convivemos aqui no trabalho. Sempre vem um irmão vidente e diz, olha, tem uma pessoa no jardim, trajada dessa forma, assim, assim, assado. Está perto das flores. Ela está plasmando o alimento dela das flores para levar para a espiritualidade. Que coisa linda. Que importância que você está nos trazendo. Isso é muito lindo. É de uma sensibilidade incrível, quando a gente só acredita naquilo que a gente consegue ver. Mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. E o amigo nos traz de uma forma tão, tão linda. Eu continuo, não quero nem atrapalhar, porque um assunto tão lindo. Olha, nós temos várias experiências espirituais para relatar. Então a espiritualidade trabalha com a gente há muito tempo, dessa forma. Nos traz aqui casos em que alguns colegas tiveram a dificuldade de fazer o processo ou de criar uma solução, e a gente apresenta a solução e ele abre as portas para que a coisa se concretize. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, a gente está aqui há 25 anos no mesmo local e a gente até hoje colhe resultados positivos. Muito positivos, por sinal. E são histórias muito fortes. Houve algum caso em que uma vítima chegou e lhe procurou, eu digo assim, da espiritualidade e veio até o amigo pedir uma ajuda? Aconteceu isso para solucionar num processo crime, porque eu não faço processo crime. Mas um determinado cliente, era cliente do escritório no Cível, e caiu numa situação de crime e eu fui instado pela família a assumir o processo. Eu assumi. Assumi com a condição de contratar outra pessoa para fazer o júri. E fomos adiante.
Quando eu fui ao tribunal solicitar um habeas corpus para essa pessoa que havia sido presa, o espírito vítima da situação apareceu e disse: fulano, você me conhecia. Eu digo: conhecia. E você está defendendo esse cara que me matou? Aí eu fiz a pergunta a ele: você tem certeza que foi ele que lhe matou? Ele aí ficou pensativo. Se eu não sei. Então como é que... Não, mas todo mundo está dizendo que foi ele. Sim, mas as provas dizem que não foi. Então se você tiver a certeza de que foi ele que lhe matou, eu desisto do processo. Mas aí o espírito sumiu e a gente sabe que nos tribunais existem muitos espíritos perambulando, injustiçados, vítimas, pessoas de inventário que se arrastam anos. Então aparece muita coisa, mas a gente filtra isso porque para muitos céticos serve de brincadeira, serve de anarquia. E a coisa é muito séria. A gente vai para determinados locais onde a gente se sobrecarrega de energia pesada. O fórum é um desses lugares. Porque ali estão todos aqueles espíritos em movimento. Claro que são espíritos que não conhecem Jesus. Porque a espiritualidade, quando você é desligado do corpo, imediatamente você é socorrido por uma equipe. E aquela equipe lhe leva para lugares onde você vai se recompor, se reorganizar, organizar seu perispírito para daí você seguir a sua missão em outro plano. Porque a vida espiritual não é diferente disso aqui, não. Existem trabalhadores, existem transportes, existem indústria, existem tudo. Então a gente tem que pensar que a nossa vida pós-morte é uma mudança de estado. Você sai do estado sólido para o estado gasoso. Então é preciso que a gente esclareça as pessoas disso, para que as pessoas pensem sempre. Você passa no local de um acidente, viu uma vítima, fazer uma prece por aquela pessoa, para que ela seja amparada, porque existem várias pessoas que não têm conhecimento disso e se deparam com o outro lado da vida. Oxe, como é que eu estou ali no caixão e eu estou aqui vendo? Que história é essa? Estão inventando que eu morri. Existem relatos e mais relatos de espíritos que não admitem que morreram ou que desencarnaram e voltam para casa, ficando irritados com os parentes porque não lhes respondem, não os veem, não tem nenhum relacionamento com eles. Mas isso tudo a espiritualidade providencia o socorro na hora que você ora e pede a Deus: Deus, me ajude nesse momento. Não falta o ajuda não, de maneira nenhuma. Na mesma hora você é resgatado, vem uma equipe, lhe leva para um hospital na espiritualidade, se for o caso, lhe leva para a Câmara de Recuperação e lhe leva também para locais no espaço. Nós temos várias cidades no espaço aqui no Brasil, aqui em Itamaracá, sobre a cidade de Itamaracá temos uma, temos na Bahia, temos no Rio de Janeiro, várias cidades espirituais. E são cidades com milhões de espíritos que são levados para lá para se recompor no seu perispírito, se foi acidente, para trabalhar em prol dos necessitados, para auxiliar as pessoas que desencarnam da mesma forma. Existem postos de socorro na espiritualidade para ajudar as pessoas desencarnadas. Então eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o espiritismo, mas eu vivi o espiritismo desde os meus 15 anos, 16 anos. Mesmo sendo educado em colégio de padres, colégio de freira, que estudei de Santa Cristina também, mas vivi a espiritualidade dentro da minha casa, dentro da casa dos meus pais, e transferi isso para a minha casa também. Olha, são muitas histórias, hein? E agora, mudando um pouco de assunto e voltando para o direito, né? Uhum. Como o amigo enxerga a justiça, além das leis, como um princípio ético e humano? Deveria ser
deveria existir esse princípio ético e humano. Infelizmente, a gente sabe de relatos, aí a gente não pode comprovar que nós não estamos presentes, mas a gente sabe de relatos que em determinado grau do direito não existe um julgamento pelo direito ou pela ética. Existe o julgamento daquele que pode mais. Eu relatava a um cliente aqui do escritório que nós temos uma contenda contra determinada empresa e no final ele foi vencedor da contenda em primeiro grau. E o advogado da empresa me procura para fazer uma composição. Só que ele oferece 10% do valor que o cliente teria direito. Eu disse, amigo, a gente não pode aceitar esse valor. Melhore a proposta. Ele disse, o proprietário da empresa não vai melhorar não, vai recorrer. Ótimo. E aí eu chamei o cliente e disse a ele, olha, é mais fácil o proprietário da empresa dar 100 mil, 200 mil, 300 mil a determinado julgador para acabar com esse processo do que ele fazer uma composição com você nesse valor. E ele, mas eu vou adiante, vamos adiante, tudo bem. E foi o que aconteceu. Quando o processo saiu do primeiro grau com a sentença positiva para esse cliente e chegou no segundo grau, esse processo já vinha tramitando há 27 anos. O julgador do segundo grau simplesmente extinguiu esse processo alegando ausência de provas. Ora, se não foram coletadas provas, e as provas estavam todas no processo, que o processo era físico, em 27 anos, como é que ele em 2 meses decidiu dessa forma? Aí a gente sabe, pelo histórico da pessoa, pelo conhecimento que a gente tem da vida da pessoa, que essa pessoa não é uma pessoa séria. E que provavelmente esse empresário, grande empresário, fez um agrado a essa pessoa para que aquele processo tivesse aquele desfecho. Graças a Deus, nós recorremos desse processo, hoje se encontra no 3º grau em Brasília, no STJ. E vamos seguir até o Supremo, se for o caso, se houver necessidade. É assim, então, respondendo a sua pergunta, perdão, a ética não anda junto com o direito. Infelizmente, não. O direito existe, o direito é robusto, no entanto, você esbarra, às vezes na falta de conhecimento, às vezes na falta de caráter de quem vai julgar. Ou, às vezes, no excessivo rigor de quem vai julgar. E qual foi um dos casos que mais lhe emocionou em toda a sua carreira? Foi em trazer um garoto que havia sido arrebatado pela mãe biológica para os braços do tio biológico que ele tinha como avô. E quais conselhos você daria aos jovens advogados que estão iniciando sua jornada profissional num mundo tão complexo? No direito de hoje, eu diria a todos, façam concurso público. Por quê? Porque você tem uma segurança, você tem uma garantia, você tem uma segurança para a sua família. Porque todo mundo pensa o seguinte, eu vou trabalhar para deixar alguma coisa para minha família, né? Você não trabalha para levar, você sabe que não leva nada daqui. Então, é para deixar alguma coisa para minha família. Então, o exemplo é muito importante que você deixe. Isso aí é necessário. Mas você também se esforce para conseguir um cargo público, um emprego digno, que lhe dê o sustento e que você possa também amparar a sua família na sua ausência. Porque sem isso a gente não consegue. A advocacia hoje, basta dizer a vocês o seguinte, quando eu cheguei em Carpina éramos 40 advogados. Hoje somos 500. Então, não tem mercado para todo mundo, que Carpina não cresceu nessa proporção. E fica uma situação conflitante, porque os seus clientes antigos chegam aqui e você diz, olha, eu faço esse trabalho por 2x. Mas tem o meu colega ali na frente que faz por menos 1x. Então, isso acontece muito. Mas a gente, persistindo, trabalhando com honestidade,
com coragem e tendo moral para enfrentar as situações, a gente se sobressai. Tudo que eu consegui, muito pouco, claro, mas tudo que eu consegui amealhar foi da advocacia. Meu comércio continua lá em Nazaré, arrendado, eu não participo dele mais. Participei ainda há alguns anos atrás, durante 2 anos, porque meu pai adoeceu e eu tinha repassado. Quando eu saí para estudar, ele tinha me dado esse comércio. Eu disse, pai, estou lhe devolvendo, fica aí à vontade. E eu nunca entrei nesse comércio. Primeiro que não me cabia fiscalizar o que estava acontecendo. Eu tinha devolvido a ele, então não podia dizer nada. E depois ele ficava lá, ele ficava muito satisfeito por ficar lá. E pouco antes do desenlace dele, ele arrendou esse comércio, mas não deu certo. Aí ele estava preocupado porque teria que fechar. Nessa saída lá, minha esposa, que era prima dele, disse, não se preocupe não, ele não vai fechar não. A gente vai tomar conta. E eu disse, a gente já não tem tempo para nada, como é que você vai fazer um negócio desse? Não, a gente tem que tomar conta, vamos botar para frente. E saíamos, trabalhávamos o dia todo. Na quinta-feira à noite, quando chegávamos em casa, eu ia para o Atacadão fazer compras para levar para o comércio no dia seguinte. No sábado, que era a minha preocupação quando eu era comerciante, era sempre essa. No sábado a gente trabalhava até 8 da noite. Então a gente não tinha sábado. Era só o domingo para a diversão. E a gente voltou a trabalhar no sábado, eu ficava no sábado até 1h, ela ia de 1 da tarde, quando saía do trabalho dela, ficava até 8 da noite, e a gente passou assim 2 anos. Até que apareceu uma pessoa realmente interessada, e nós arrendamos, está lá até hoje, já tem uns 4 anos, está bem, graças a Deus, muito bem, e levando o comércio de vento em popa. Doutor Edmilson, eu quero lhe agradecer, em nome de todos, por estar aqui e degustar um café tão maravilhoso como foi este, onde tantas histórias que nos enriqueceu. Então, vamos brindar aqui o nosso café com Angelina.